The story you are about to hear is true. Only the names have been changed. Primeiro Meias. Olá, bem-vindo ao Primeiro Meias. Esse é um podcast feito por pessoas que convivem com depressão e ansiedade. Nenhum de nós é médico nem especialista. Bom programa! Love and communication, you hear from me. At this very moment, 'cause I found you on the phone, you called me. And you were not Olá, queridos amiguinhos! Bem-vindos novamente ao Primeiro Meias. Você acabou de ouvir... Meias. Você acabou de ouvir Love and Communication, MP3, Cat Power. E... Você falou a extensão do arquivo, é isso? Você falou tipo .mp3? Você nunca viu esse meme? Isso não é um meme. Não? Era muito bom. Que um cara numa rádio uma vez falou, tipo, você acabou de ouvir Rars com Rars MP3. Eu sei. É um locutor de rádio que fala super bem inglês e daí ele vai lendo tudo que vem na tela dele. É ótimo isso. Né? Nossa, vou ter que achar isso agora. É bem bom. Inclusive, né, o locutor de rádio é o quê? É uma pessoa que trabalha com comunicação. Exatamente, amiguinho. São é o que a gente não é aqui, né, também. Também. O tema de hoje é a comunicação, e por isso nós estamos gravando no dia de hoje bem separadinhos, para ver se essa comunicação flui. O tema foi trazido pelo César, então eu vou estar passando a bola para ele. Vai, César! Olá, meu nome é César e eu sou um grande Tô brincando, pessoal. Pois é. Não, eu trouxe... O tema comunicação é bem abrangente, né? Eu sei que eu trouxe um tema bem abrangente. Comunicação, né? Os caras vão achar que a gente vai começar a falar de profissões. Mas eu acho que é interessante a gente começar bem abrangente. Depois, em outros episódios, a gente vai focar nos vários tipos de comunicação e o que isso tem a ver com depressão e ansiedade. Eu acho que, começando de novo, de uma forma bem abrangente, comunicar já é um tabu, né? Alguns anos atrás, eu estava lendo umas pesquisas, o tema da campanha contra a depressão da OMS foi isso, depressão, 2 pontinhos. Vamos falar disso, algo do gênero. Então, assim, desde que a depressão se conhece como gente, a comunicação nunca foi muito forte, né? Algumas pessoas têm vergonha de contar, não só ansiedade, né? Eu mesmo demorei um tempão para me contar e contar para os outros que eu tinha ansiedade, cara, que eu pirava às vezes e precisava de uma ajuda, qualquer que ela seja, né, quaisquer que, sei lá, enfim. Mas eu acho que esse tema sempre permeou a minha cabeça por causa disso, sim, porque é difícil você entender e é difícil você se comunicar com as pessoas e é difícil as pessoas entenderem, assim, de te ouvir mesmo, né, tem aquela história, né, de você ter 2 orelhas e 2 olhos e uma boca, né, então a gente tem que ouvir e ver, né, muito mais do que falar. Então, eu queria ouvir de vocês, na verdade, antes de começar o nosso papo, Virgínia e Thaís, como é que foi esse processo de comunicar e de a Thaís já contou alguns causos dela e a Virgínia também, mas como é que foi esse momento para vocês de comunicar e como as pessoas reagiram? Virgínia, você no lado da depressão, Thaís, na questão, enfim, que você comentou da sua doença e tal, enfim, como é que foi isso? Então, antes de qualquer coisa, acho que é legal falar que realmente a comunicação acho que um dos fatores mais importantes para a cura de qualquer doença que seja mental, né? Porque quanto mais você fala, quanto mais você tira de dentro de você algumas coisas que você está sentindo, você vai se curando, né? E você vai trocando ideias. Então, a comunicação é um dos principais pilares de cura, diria, assim, para... Você murcha aquele monstrão, né, que você cria, né? Você fica murchando ele. Quando você fala, parece que você tira um peso das costas, né? Exato. E você se ouve, e você desabafa, e é muito bom trocar ideia com as pessoas, né?
O que você acha, Thaís? Então, tem até uma coisa que o César falou no início, que eu achei super interessante, que você falou, César, sobre a comunicação com você mesmo. Então, eu acho que isso é uma base bem importante nessa questão da comunicação, e da comunicação não só que você fala, que obviamente vai diluir muitos processos aí terapêuticos ou depressivos, etc., mas o se compreender, que é o que a gente tem falado muito aqui no Primeiro Meias, né? Que é talvez hoje a gente possa trazer esse outro tema, que é dialogar consigo, né? Porque eu acho que é muito fácil não, né? Mas tem uma etapa anterior, na verdade, de você comunicar para os outros, é comunicar para você mesmo algo que você está sentindo, o que você tem. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, eu não tenho saco para fazer terapia, porque tem algum momento lá que eu não sei o que falar. Então, mas é nesse momento, é por isso mesmo que você tá lá, entendeu? É para você se comunicar. Às vezes, pelo menos para mim, né, a minha própria experiência, muitas vezes eu não me comunico com o meu psicólogo, com a minha psicóloga que tá ali na minha frente. Eu comunico comigo mesmo. Eu tô falando em voz alta e por sorte, tem alguém ouvindo ali que pode me dar uma dica do que eu tô falando, mas é um pouco, às vezes, vira e mexe eu tenho isso. Eu falo em voz alta e falo, nossa, mas não faz sentido nenhum que eu tô falando, que loucura. E comunicação Esquece. não é só por fala, né? Às vezes Sim. o próprio silêncio, o próprio fato de você ir ao terapeuta e não falar nada e ficar em silêncio meio incomodado e não sei o que, tipo, já vai falar muito de você, tipo. Virgínia, eu tava guardando essa carta, esse super trunfo pro final do programa, mas eu vou falar agora, já que você levantou a bola, eu vou cortar. Não, imagina. Tem várias coisas, eu tava lendo aqui, tem várias coisas de expressões não verbais, né? Enfim, como uma pessoa num estado ou com um comportamento não necessariamente depressivo, não acho que as coisas que eu vou falar aqui, talvez, não, meu Deus, eu sou depressivo. Não é isso. Mas tem uma diferença clara entre alguém que tem que eles chamam de comportamento sugestivo de interesse social e afetos positivos, e comportamento sugestivo de desinteresse social, isolamento e afetos negativos. Então, por exemplo, você vê a pessoa com o corpo para frente, na direção do que a outra pessoa está falando, o olhar olho no olho, cabeça inclinada para cima, faz aquele 5 a cabeça e tal. Isso são comportamentos e mais outros, né? Enfim, de novo, eu não sou médico, foi o que eu li aqui nas pesquisas. Isso são comportamentos de pessoas que têm um interesse social, um afeto positivo um pouco mais fácil, né? Enfim, essa pessoa também pode ter depressão, quero deixar isso claro, ou ansiedade, não necessariamente isso, mas é um fator. E aí você vê aquela galera, aquela pessoa de ombro abaixado, a cabeça meio curvada, braço cruzado, tá sempre meio fazendo não com a cabeça, meio negativa, sabe? Meio, enfim, aquele sorriso com boca torta, fica sempre em silêncio, né? Não fala tanto. Isso pode ser um comportamento de alguém que tem algum tipo de questão. Então, assim, muitas vezes não só o silêncio, mas o seu próprio corpo, né? Tem aquela coisa, o corpo fala, né? Muitas vezes o corpo mesmo. E a gente sente isso no dia a dia, né? Várias vezes você está conversando com alguém e você fala, não fica com a cara daquela pessoa, porque ela faz um negócio, sei lá, enfim. Tem muita... Essa coisa de a gente olhar, e é isso que eu volto a falar, dos 2 olhos e 2 orelhas e uma boca. Essa coisa de a gente olhar pra pessoa, entender ela, isso é muito... Às vezes quando a gente é amigo de alguém há muito tempo, a gente percebe isso sem perceber, né? É meio bizarro falar isso, mas... E é isso, assim, às vezes se atentar um pouco ao outro e a você mesmo, né? Do tipo, puxa, eu tô me sentindo mal, por quê? Deixa eu ver aqui, putz, não sei, parece que meu ombro tá pesado, parece que meu braço tá... Sei lá, enfim. E se perceber também como corpo e não só como mente, né? Sei lá, não só como uma alma, mas também como um corpo aqui, um negócio pesado que anda no mundo. Então acho que assim, a comunicação de hoje vai permear por tudo, assim, né? Essa comunicação corporal e a comunicação verbal. Tem um livro muito interessante que eu li uma vez que se chama Mentes Inquietas, que é um relato de uma médica que ela tem bipolaridade, e é o relato dela contando, tipo, toda a trajetória dela, aceitar que ela tem bipolaridade, tomar remédio, e isso sendo médica e sendo psiquiatra. Então ela fica sempre bem interessante. E daí uma das coisas, por exemplo, que ela fala é que quando ela estava numa época de mania, como, por exemplo, as roupas dela mudavam. Ela passava a usar roupas muito mais extravagantes, muito mais chamativas, muito mais, sabe, ou seja, tipo, ela comunicava pela roupa em qual fase que ela estava. Então eu acho que a gente tem às vezes umas coisas que são bem mais, tem algumas coisas mais óbvias, né, tipo, chorar,
sorrir, né? E algumas coisas que são tão sutis, né? Que realmente ainda bem que a gente tem gente que estuda esse tipo de coisa pra conseguir pegar isso. E alguém que tá aqui do meu lado é uma ótima comunicadora que se chama Lois, que é o meu cachorro, no caso. Ela comunica muito verbalmente, mas eu acho muito interessante como os bichos, por exemplo, conseguem perceber na gente coisas que a gente comunica, por exemplo, com o corpo, que nós, seres humanos, a gente tá tão acostumado com o ver e falar e algumas expressões mais simples, assim, que a gente perdeu um pouco a capacidade, às vezes, de perceber algumas nuances que eu acho demais, assim, como os bichos percebem e se comunicam, né? E eu vou fazer uma pergunta agora que vai parecer ruim, mas não é. Thaís, você que tem filha, aquela que sai do cachorro e vai pra criança. Mas é que a criança tem muito isso. Eu imagino que talvez tenha sido às vezes seja uma experiência. Sim, ontem a gente estava num jantar e nesse jantar tinha a Gypsy. Era uma cachorrinha que veio de Barbados. E a gente conversando sobre isso e todo mundo falando Peraí, desculpa te cortar. Como assim? Conta essa história. Conta com uma cachorrinha que veio de Barbados e que ela cansou da vida do Caribe e veio tentar a vida em São Paulo. Caribenha, né? Ela tá fazendo uma tour aqui no Brasil. A viagem. Ela tá em intercâmbio. Exato. Erasmus no Brasil. Não, é um casal de amigos que mora lá e sempre vem e passa assim, tipo 2 meses aqui em Curitiba para ficar perto da família e tal. E numa dessas eles trouxeram a Gypsy e depois eles não conseguiram levar mais. Isso foi super interessante porque eles compraram o bilhete dela para embarcar ela como carga viva. Mas o Barbados já mandou daí uma notificação que não receberia ela como carga viva, mas só como produto. Então eles iam ter que mudar toda a burocracia e não tinha tempo hábil. Ela acabou ficando com a mãe da Rô e aí agora ela é estrangeira aqui, né? Ela vive Entendi. Mas aí todo mundo falando dos seus cachorros e eu falei justamente isso. Eu falei, gente, assim, o meu cachorro é minha filha, né? Eu falei isso, então... Porque como eu não tenho, né, bichinhos de estimação, mas ela é um bichinho. E isso porque eu acabo me vendo e me percebendo muito através do olhar dela, dessa comunicação nem sempre verbal, que é isso, nesse momento a gente está falando sobre isso, mas ela acaba chamando atenção, muitas vezes fazendo algo que normalmente eu faço, só que eu não me vejo, né? Acho que seria uma experiência interessantíssima morar numa casa que fosse inteira de espelhos. Porque uma vez eu até falei com o Mike, eu falei, nossa, eu olho só, eu olho para você e você olha para mim. Quantas vezes a gente se vê, né, sendo no espelho e tal, são pouquíssimas vezes. Então eu casei com a tua imagem, a gente brincava assim quando a gente era recém-casados. Mas a Aimee traz muito isso da Lois, traz essa percepção de coisas que eu estou fazendo ou que eu estou, e mesmo assim, a gente estava falando, depois a gente vai entrar para falar um pouquinho mais de comunicação e falar também sobre medo, que eu acho que é um ponto bem importante para falar sobre comunicação. A Aimee atua bem nesse lugar da percepção e desse acolhimento. Eu acho que a Lois é assim também. Quando percebe que você não tá, ela vem e deita do lado. A Aimee vem e, tipo, tenta fazer uma coceguinha, daí já gera uma briga, porque eu tenho um trauma de coceguinha, mas tudo bem. Né? Sabe que é engraçado isso, que eu já tive até medo de ter filho, já me questionei às vezes, de medo de ter filho e tal, exatamente por medo de passar, não geneticamente, mas na convivência, a minha depressão e ansiedade pra criança, assim, de tanta convivência e tal. Isso já foi um medo que eu tive. Hoje em dia eu tô tipo, foda-se, essa criança vai ter isso mesmo, o problema é vai dela. Sobreviver. Né? Se eu cheguei até aqui já, ela vai passar. Se eu sobrevivi.
Ela vai ser Eu sou Não, bem- eu sou uma boa referência para mim mesma, né? Então, Olha só que ótima que eu sou. Mas é muito doido isso, né? Porque você pensar a criança, assim como o cachorro ou o animal de uma forma geral, eu tenho, por exemplo, uma cabrita aqui em casa. Brincadeira. Não sei. Eu pensei por um momento que você ia falar. Eu, por exemplo, tenho a minha irmã aqui. E, eu tipo, a tenho irmã. minha irmã, mas não, A minha irmã, irmã, a gente- então, a a irmã gente do não se César vê já muito, adulta e tal. A gente não se vê muito. Mas enfim, não, mas é engraçado como a criança, assim como o animal, ela não tem, ela tem muito menos filtro, né? O que é natural, porque ela tá começando a vida dela. Mas é engraçado porque a gente perde esse filtro, né? Que na verdade a gente troca o filtro por uma parede de concreto com aço, É. enfim, que ninguém passa. E eu, por exemplo, eu também eu tava com uma amiga minha semana passada e ela tem uma filhinha de 4 anos. E a filhinha nasceu com uma síndrome, enfim, algo super específico e tal, que não afetou muito a criança, mas afetou a fala dela. Então ela tá começando a falar agora. E ela fala sempre as primeiras sílabas de tudo, né? Então se ela vai falar, sei lá, porta, ela fala pó. Se ela for falar trabalho, ela fala tá. Mas ela não consegue falar pó, tá. Ela sempre faz pó. Ou, enfim, aí eu brinquei que eu comecei a fazer essa coisa de falar só na primeira sílaba. Mas eu perguntei, eu falei, pô, Sanju, mas como é que você, né? Como é que ela se comunica? Como é que ela, né? Porque às vezes eu não entendo. A minha amiga acabou sendo a minha tradutora ali, né? Ela falou, olha, César, assim, ela pode estar começando a falar agora, mas ela se faz entender de uma maneira ou de outra. E é uma menina impressionantemente, assim, comunicativa. Ela assim, mesmo não entendendo, ela perguntando o que, repete, ela continuava falando. E falava, e se fazia entender, e mostrava, e pegava aqui, fazia assado. Chegou o cúmulo de eu estar conversando com ela, com a minha amiga, um assunto paralelo, e a filha dela olhava assim do nada e falava assim, "Ah, jura?" Só que ela nem sabia o que a gente tava falando. Mas ela tava ali no meio da conversa, ela tava se comunicando do jeito dela. Assim, eu achei aquilo tão impressionante que eu falei, cara, e hoje em dia eu tenho vergonha de, sabe, de falar com alguém que eu não conheço. E eu cheguei lá e a menina tava toda falante, e dane-se que é você. Vamos bater um papo aqui, sabe? E é lógico que varia de criança para criança e tal, mas é engraçado que a gente cria, né? Conforme o que era para ser o contrário, né? Quer dizer, na minha cabeça era para ser o contrário. Quanto mais você cresce, mais você aprende e mais aberto você fica, porque você sabe o que acontece, você sabe, você tem mais consciência de como sair de um problema e tal. A criança que não tem, né? A criança que deveria ter mais medo, porque a criança é o medo desconhecido, né? Mas acaba sendo o contrário, né? A gente conhece, quanto mais a gente conhece, mais medo a gente tem. Mas acho que a gente tá nesse meio da vida, talvez quando você fica bem idoso, que daí você fica daí, foda-se. Ah, e assim, Eu vou, né? Porque daí eu vou morrer mesmo. Entendeu? Então eu vou falar qualquer coisa que eu quiser. A partir de Mas sabe agora. aqueles velho bocudo? Eu falo que quando eu fiz 30 anos, depois que eu fiz 30 anos, foi a melhor fase da minha vida. Porque eu acho que quando eu fiz 30 anos, eu realmente pensei isso. Falei, já tenho 30 anos, foda-se agora também. O que vier é lucro, bicho, vambora. Não me acho velho, nem um pouco, mas enfim. Mas sabe, tipo, foda-se, o que vier é lucro. Vou, dane-se. Não gostou? Dane-se. Exatamente. Né? Agora, tipo, quando você ainda tá muito, tipo, preocupado com o que os outros vão achar, você... Mas, por exemplo, Mas até aqui no nosso querido podcast, eu fui com medo da gente falar umas besteiras e se ferrar. Mas então... as pessoas sabem que a gente só fala besteira mesmo. Eu tenho medo de falar uma coisa séria, assim, que faça sentido e as pessoas, caralho, o César sabe de alguma coisa. E daí começar a falo esperar só muito besteira, de então. você, né, a partir disso. E eu adorei uma frase que eu assisti, né, do Laerte, acho que até falei já no outro programa, que ele fala, que a Laerte diz assim, eu tenho medo de me expor porque eu tenho medo que as pessoas descubram que eu sou uma fraude. Eu acho que sim. é um pouco isso, assim, né? Então, Esse é um resumo da minha vida, inclusive. Meu maior medo desse podcast é que alguém me leve a sério. É o meu maior medo. Exato. Que de Comece a resto- levar. Mas agora, voltando ao assunto um pouco mais sério agora, tirando brincadeiras à parte, segunda-feira aconteceu um negócio, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas eu tinha, enfim, não sei, um time de futebol toda segunda-feira à noite, né? E aconteceu uma falha de comunicação bem grande, me deixou muito chateado, enfim, teve um desentendimento ali, e me deixou chateado ontem foi terça? Isso. Eu tava muito chateado, eu passei o dia inteiro meio quieto, a Virginia até sabe, a gente até se encontrou, até falei com ela. E foi isso, assim, uma falha de comunicação do qual, no final das contas, da história inteira, ninguém me ouviu.
tá? O cara com quem eu discuti veio pedir desculpa pra mim. Falou, olha, desculpa por eu ter agido daquela forma com você. Eu olhei pra ele e falei assim, cara, mas a única coisa que eu queria perguntar é por que você agiu daquele jeito? Eu não entendi. Do nada você começou a me xingar e gritar e tudo mais. Ele, não comecei, não sei o que lá, e começou a gritar e xingar de novo. De Virou novo. as costas e saiu andando. E eu falei, cara, na boa, eu só queria entender. E de fato, na discussão eu tava falando com um tom um pouco mais agressivo. Mas nessa pedido de desculpa eu tava falando nesse mesmo tom. Eu falei, cara, desculpa, eu só queria entender o porquê que você fez aquilo. Eu não entendi, eu não tô entendendo. Assim, não, é porque você não sei o que lá, e virou as costas e saiu andando. E aí naquela hora eu me vi numa situação muito chata, que eu acho que a gente, agora voltando pro nosso papo depressão e ansiedade, que eu me vejo às vezes quando eu tento explicar alguma coisa que eu tô sentindo. Até quando eu tô falando pra algum amigo ou pra alguma namorada, enfim, alguma namorada como se eu tivesse várias, né? Pra minha namorada, do tipo, olha, eu tô inseguro, tá? Eu preciso de um apoio porque eu tô inseguro. Sei lá, enfim, ou coisas do gênero, ou tô me sentindo ansioso, ou tô me sentindo meio triste, não sei porquê. Até essa comunicação de passar para outras pessoas e se fazer entender, pra mim às vezes é muito difícil, porque é doloroso porque você tá criando uma vulnerabilidade, você tá se abrindo para outra pessoa, sem saber como essa pessoa vai reagir, por mais que você conheça e confia nela, né? Eu super confio na minha namorada, mas vira e mexe eu tenho, assim, como é que eu falo isso pra ela? E é um medo muito maior, né? Um medo de sociedade, de você perder a pessoa, mas é muito difícil, porque eu fico pensando e falo assim, cara, como é que eu falo do que eu não gostei do que ela fez? Mas às vezes eu não sei por que eu não gostei. Eu só, sei lá, só senti que... Né? Isso, então, isso que eu ia falar, do tipo, o problema às vezes é a parte da nossa inteligência emocional mesmo. Né? De tipo, a gente sente, mas parece que assim, que o nosso cérebro e o nosso coração não se comunicam. Eles são meio brigados, às vezes. Eles ficam de mal um com o outro. Ah, não vou falar o que eu tô sentindo. Tá bom. Eu também não vou te explicar por que você tá sentindo isso. E daí você não consegue expressar, você não consegue falar realmente pro outro. Acho que isso, inclusive, é um dos grandes problemas de muitos relacionamentos. É você não conseguir se comunicar. E às vezes não é nem porque você não tem coragem de falar. É porque você nem sabe qual nome dar para aquilo, porque a gente nem aprende. Né? A gente não aprende, olha, isso é medo, isso é não sei o que, isso é... Então a gente às vezes não sabe nem o nome que dá para aquilo e a gente também não entende de onde vem, né? Aí que entra de novo a importância da terapia, sei lá. Pois é, mas aí você até falou assim, o medo de se comunicar, que vocês falaram. Eu tenho isso, assim, que eu acho que a gente... a coisa da comunicação, da empatia pelo outro, de você se solidarizar com o outro naquele momento e entender o que o outro está precisando. Né? Eu acho que isso é muito difícil. Às vezes você chega e você se abre, se coloca, mostra a tua fragilidade, mas o outro não entende o que você está querendo dizer. E esse processo é um processo de desgaste bem grande. Por exemplo, é complicado porque... às vezes, igual, eu tenho muito isso com o Mike também, porque ele não é brasileiro, a gente tem uma forma diferente de pensar nas situações, mas muitas vezes eu chego e e desmonto, e aí ele vem com uma fala e eu falo, mas não é isso que você tem que falar agora. Entende? Você tá lendo o roteiro direitinho, tá vendo aqui, ó, Mike, gente, tem uma fala aqui embaixo, você tem que seguir esse roteiro aqui. Esses dias eu tava falando com uma amiga minha e ela me contou de uma outra amiga dela que o namorado, eu espero que seja namorado dessa pessoa ainda, porque essa pessoa é excelente. Um dia, eles brigaram e tal, e daí eles foram, ele foi, tentar fazer as pazes com a menina, não sei o quê, ele chegou com um roteirinho. Entregou pra ela. Então, essas são as minhas falas, essas são as suas. E eram, coisas bem simples, isso. Nossa, que pena que você se sentiu assim. Pois é, me senti assim. Daí, as horas que eles brigaram, gente, eu achei essa pessoa genial. Eu quero muito brigar com alguém pra eu chegar com um roteiro. Roteirizar. Não, mas já o meu roteiro vai ser super específico. Anda até a janela e observa longe, dá um suspira, vira para trás, pega um entra copo a música tal. Exato, daí a pessoa chega, passa do lado do rádio. Aí a Virgínia comete um erro de digitação, ao invés de ela escrever dá um suspiro,
suspira, tá escrito suspiro, aí aparece um suspiro na tela. Nossa, Ou suspiro e espirro, né? A pessoa... tipo, sei lá. Mas o Thaís, tá falando um negócio que eu acho interessante, essa coisa da comunicação, né? De você se fazer entender e não ser entendido. É muito, assim, eu fico nos papos, assim, com amigos e terapeuta e tudo mais, que é muito legal, assim. Legal, enfim. É triste, mas é legal. Hoje em dia, e às vezes eu penso por mim, tá? Eu tô fazendo uma meia-culpa aqui. Quantas vezes na sua vida, quando você tá conversando com alguém, você tá realmente ouvindo, ou você já tá dando a fala que você vai falar depois que essa pessoa parar de falar? Sabe? Tipo, quantas vezes a pessoa tá falando, então, César, olha, eu viajei e minha viagem foi um desastre porque eu bati o carro e tal. Aí você vai falar assim, então, teve um dia que eu também viajei e sabe o que aconteceu? O avião caiu. A gente tá sempre tentando contar o nosso lado, o que é tudo bem, mas às vezes a pessoa só quer contar e você fala assim, cara, seu carro quebrou? Como? O que aconteceu? Aí tem várias pessoas que estão falando pra mim assim, César, você faz muitas perguntas. Eu falei, pô, mas isso não é bom? Né? Quando você tá me contando uma história, eu quero saber, mas o que foi? O que aconteceu? Onde foi? Que cheiro que você estava sentindo? Sei lá, enfim. Não, sejamos bons ouvintes também, né? Eu acho que exatamente. Eu acho que a gente reclama às vezes da comunicação dos outros, mas a gente tem que pensar se a gente também está sendo bom ouvinte. Sim, eu também acho. Eu acho que é um ponto, assim. Eu acho que se comunicar também é ouvir. Falei ontem para minha namorada, tipo, várias vezes eu falo pra ela, às vezes eu tô falando uma coisa sobre mim, você ouve e transforma sobre você, pra ser sobre você. Eu falei, que é isso? Você se controle. Eu não quero saber de você, eu quero falar de mim. Posso às vezes eu falar um pouco de mim, eu não tô falando de você. Tô falando de mim. E é tipo, assim, eu vejo isso em muita gente. Mas eu acho que são duas coisas bem interessantes. Uma é quando você traz você quer trazer o protagonismo para você, né? Assim, a história do outro, a vida, a questão é do outro, a luz está no outro, está no acidente naquele momento, mas você tem que falar, olha, você veja, eu também passei por um acidente, seguro pagou, e daí eu tive um problema, fiquei 3 meses sem carro. Assim, isso pouco importa naquele momento. Eu acho que essa escuta, ela vai ela é muito mais profunda, porque ela vai não só você ouvir a história, estar ali pronto para ouvir, mas você entender o que a pessoa espera de você naquele momento. E é isso. E você falou uma outra coisa também, que é quando a pessoa está contando, você já está elaborando o que você vai falar. Eu sou assim, não que eu não tenho essa mania de trazer para mim a história, mas eu tenho a mania de já elaborar algo racional que vá ajudá-la. Então, eu acabo percebendo que eu quero me sentir útil naquela conversa. Sim. Então, isso acaba me refletindo pouca escuta, porque eu não estou inteira naquela escuta. Eu estou no meu processo racional aqui, pensando que ela vai terminar de contar o acidente, ela começou a falar, daí eu me machuquei, e eu já penso, puxa vida, pensando, ela se machucou, como é que eu vou amparar ela nesse momento? Será que eu tenho alguém para indicar? Entende? E isso atrapalha essa escuta que é inteira. Então, acho que são duas coisas que talvez a gente possa exercitar cada vez mais, de estar inteiro, né? Ou para o outro, né? É interessante isso que você falou. É isso. Porque, às vezes, por exemplo, eu sei que, às vezes, quando eu sou, apesar de eu ter feito, né, ela tem o primeiro mês, não sei o que, fala super bem sobre depressão. Mas tem muitas vezes que eu tenho dificuldade, que eu conto as coisas que estão acontecendo comigo, porque como eu já faço terapia, já fico pensando e repensando todos os meus problemas e não sei o que, às vezes eu tenho uma certa dificuldade de desabafar com os outros. Porque, por exemplo, pra mim é importante, quando eu desabafo, eu preciso que a pessoa ouça. Tipo, no meu relacionamento anterior, eu lembro que às vezes era uma questão também, que era uma pessoa muito do bem e tal, mas que sempre queria vir com soluções pra mim. E daí, não era aquilo que eu tava precisando no momento. Eu tava precisando só, ou que a pessoa me ouvisse, ou que viesse só e me desse um abraço e falasse, eu tô com você, sei lá, independente de qualquer coisa, ou é isso aí. Às vezes é bom ouvir solução, às vezes é bom ouvir solução, mas às vezes é isso, você tem que entender o que a outra pessoa tá precisando naquele momento. E isso faz parte da comunicação.
né? Eu acho até perguntar pra pessoa, né? Olha, às vezes você ser sincero e falar o que você tá precisando, sei lá, você quer um abraço, ou você quer uma solução. E às vezes, por exemplo, minha namorada faz um negócio comigo, às vezes me angustia, mas racionalmente faz todo sentido. Quando eu falo alguma coisa com ela, eu falo, você não vai falar nada? Ela, peraí, tô pensando. E às vezes ela passa 1 hora, 3 horas, um dia pensando. Depois ela fala, lembra aquele assunto? Então, pensei, isso. Né? Então, assim, é exatamente uma forma dela ali, né, própria ali, de pensar no assunto e de entender, talvez, digerir ali o que eu preciso. Mas é difícil mesmo, é difícil para quem também tá falando e para quem tá ouvindo, perdão, entender o que o outro quer. Então, às vezes, essa comunicação do tipo, o que você quer, cara? Você quer um abraço ou você quer uma solução? Eu tenho as duas. Posso te oferecer o que você quiser. Então, o se abrir também é muito difícil, assim, se abrir é muito difícil. A gente fez aquele episódio de vulnerabilidade, falamos um pouco, mas enfim. Como esse episódio é bem generalista, aí eu vou pular esse assunto e vou falar de um Mas outro espera, tipo de deixa eu falar só uma coisinha antes Claro. de você cortar. Mas Claro. que eu fiquei bem emocionada agora da gente ter chegado nesse lugar, porque eu nunca tinha feito terapia na minha vida, assim, inteira. A primeira vez que eu fui fazer terapia foi justamente por uma questão de não conseguir me comunicar. Ou de achar que eu não estou conseguindo me fazer entender ou que tem um desencontro em algum lugar, assim, né? Mas eu acho, por exemplo, que você falou agora uma coisa que é uma chave, assim, que a Virgínia falou também sobre a dificuldade que a gente tem em se colocar, assim, claro, como frágeis, mas também a dificuldade que a gente tem em expor oferecer o que é que eu tenho agora para te dar, né? Eu não, por exemplo, poxa vida, isso você falou agora, eu nunca tinha pensado em falar, olha, eu tenho a solução, eu tenho um cartão do meu cara do seguro e eu tenho um abraço. O que você está precisando nesse momento? Eu acho que a partir do momento que a gente tem a gente abre essa possibilidade e a gente consegue ser claro nessa comunicação, a gente evita muitas guerras, né? Claro. Então, Com certeza. E eu já ouvi várias vezes as pessoas falando pra mim, assim, e foi por isso que eu comecei a pensar nisso e, de certa forma, começar a mudar, né, de chegar alguém tá se abrindo pra mim e falar assim, mas eu oferecendo exatamente soluções, cartões de pessoas para me ajudar, e aí eu vi várias pessoas olhando pra mim assim, César, por que você tá me oferecendo isso? Às vezes eu só preciso de um abraço. Eu só preciso de uma... Por mais que eu não saiba que se vai ficar ou não, às vezes eu só preciso de alguém falando assim, calma, vai ficar tudo bem. Mesmo se você não tem ideia se vai ficar tudo bem. Talvez você saiba 100% na sua cabeça que não vai ficar tudo bem. Mas só aquela pessoa consentindo com você, falando, calma, vai ficar tudo bem, tá tudo certo. É uma forma de a gente não se sentir sozinho. É quase tipo, calma, vai ficar tudo bem. Eu tô aqui com você. Por mais que eu esteja agora, talvez amanhã não esteja, mas não sei. Às vezes, aí eu comecei a pensar nisso comigo, né? E quantas vezes eu me abri esperando que a pessoa falasse, calma, vai ficar tudo bem. E eu falo, puta, é mesmo, cara. Às vezes só precisa de um abraço de alguém e falar assim, cara, chega aí, tá tudo bem, vamos assistir alguma coisa aqui. E isso é uma coisa bem que falo muito, assim, sobre como lidar com alguém que tem depressão, por exemplo. Que uma das coisas importantes é isso, é saber que às vezes a pessoa não vai querer falar sobre o assunto. Mas só a companhia, só tá do lado, só se essa pessoa falar, cara, independente do que acontecer, tô junto. É isso aí. Só, assim, tipo, às vezes você tá na frente de uma pessoa que ela tá te falando alguma... É muito foda quando você recebe, alguém comunica para você alguma coisa muito grave. Né? Que, tipo, o tá tudo bem, ou vai ficar tudo bem, não tem muito espaço. Mas independente do que acontecer, eu vou estar ao seu lado, sempre vai ter espaço, né? A não ser que a pessoa fale, então... eu vou matar fulano. Daí, olha, eu vou te visitar na prisão. Tem uma... Eu nem ia pra colocar essa música, me veio na cabeça agora, na verdade. Eu já tenho minha música, mas tem uma música que tem uma letra, que tem uma parte da letra que é muito bacana, que ele fala assim, o cara que canta fala assim, a gente cria meio pra encurtar as distâncias, mas são esses mesmos meios que nos distanciam. Eu acho isso tão foda, porque é isso, os três estamos falando pro Skype aqui. Encurtamos a distância. Mas se a Virgínia precisar de um abraço, até precisar de um abraço agora, não tem. Valeu, vai abraçar o computador.
Então é muito doido pensar isso. E aí, entrando no terceiro assunto que eu queria falar, só pra gente também abrangente, depois a gente vai focar em outros episódios, que é essa coisa das redes sociais e da comunicação digital, vamos dizer assim, né? Que é isso, você tá sempre perto das pessoas, mas você tá perto bastante, você tá sempre falando com elas, mas tá falando. O WhatsApp fica apitando a cada 2 segundos. Mas o quanto eu tô ali naquela conversa, ou eu tô em outros 3 milhões de grupos que tem 300 mensagens por dia. Né? E não só isso, assim, eu tava lendo uns dados aqui, umas pesquisas bizarras, na verdade. Uma delas é que estamos em 2019 agora, em 2020, a OMS vai dar, né, provavelmente, a depressão como a doença, como uma dos maiores, não doença, né, mas dos maiores, me fugiu a palavra aqui, eu tô tentando procurar aqui, peraí. Enfim, mas um dos maiores problemas, assim, da sociedade, saca? Tipo, o que é bizarro, porque é isso. Basicamente, quer dizer, não que seja de fato isso, mas você se comunicando e você se aproximando das pessoas, a tendência é você não aniquilar a depressão, mas você amenizar, é o que a Virginia está falando. Às vezes as pessoas com depressão precisam de simplesmente alguém do lado, alguém que entenda elas de alguma forma, né? Então, eu acho que as redes sociais ajudam muito nisso e tem essas coisas tem várias pesquisas aqui que eu vi, inclusive que o Instagram, claramente, é a rede social mais nociva à saúde mental, disse um estudo lá de uma universidade do Reino Unido, assim. Eles fizeram um teste com pessoas entre 14 e 24 anos, né? Isso, se você tem 25 anos, não é que você tá fora dessa coisa. Mas, enfim, aí parte dessas pessoas podiam usar redes sociais por 10 minutos por dia e parte usavam quanto elas quiserem durante o dia inteiro. E teve uma redução significativa em ansiedade, em estresse, em depressão. É lógico, são dados bem... É uma pesquisa científica, mas são dados que é difícil você também saber. Mas é isso, quando você vai no Instagram, você olha as pessoas lá em Mykonos, de biquíni, numa praia, você tá na sala da sua casa, sentado no chão, assistindo Faustão, você fala, minha vida é uma merda, eu sou um bosta. E essa pessoa... Tem um amigo meu que é meio blogueiro, e ele fez um negócio semana passada, retrasado, que foi incrível, achei o máximo. Ele foi viajar, ele ganhou uma promoção e foi viajar para um festival fora, nos Estados Unidos. E aí ele voltou, ele ficou, sei lá, 3, 4 dias. Aí ele voltou e falou assim, pessoal, postou no stories dele, né? Pessoal, eu voltei, tô em São Paulo, aqui na minha casa, tá vendo? Mas eu vou continuar postando fotos de como se eu estivesse lá na próxima semana inteira. Porque é isso que ganha like. As pessoas já estão viajando o tempo todo. Aí na hora eu não me toquei, aí eu fiquei pensando, falei, cara, quantos blogueiros, sei lá, Instagrammers, sei lá, quantas pessoas fazem isso, cara? Sim. Quantas pessoas fazem isso? Aí eu já vinha pensando nessa coisa de, porque quando você não tem o que fazer, o que você faz? Você abre o Instagram e fica lá no Facebook, Instagram. E aí, já percebendo isso antes de ver essas coisas, já meio que senti que as mídias sociais me faziam mal, eu comecei a baixar outras coisas pra me tirar do mundo. Então, por exemplo, aquele joguinho lá, Candy Crush, é um joguinho que eu jogo. Porque aquilo ali me impede de ir pro Instagram. Eu falo, ao invés de ir pro Instagram, eu vou pra cá. Aí tem um outro que é tipo um Instagram só de memes, só de piada. Eu vou pra lá. Então, assim, é uma maneira que eu encontrei de equalizar, assim, essa coisa de sempre ficar no Instagram e ver as pessoas felizes, saltitantes na praia. Daí você procura várias fugas, né? Pois é. Enquanto Vai eu não pra tenho uma Barbados, saúde mental César. boa, vou pra Barbados com a Gypsy lá. Do lugar da Gypsy, disse que você foi... Eu vim aqui no lugar da Gypsy. Mas é engraçado, isso é interessante a gente pensar o quanto esse meio digital e redes sociais mais especificamente nos afetam, assim, sem a gente perceber, porque a gente vai olhando aqui, olhando ali, e assim, como a gente fala com a gente mesmo, a gente comunica dentro da nossa cabeça quando a gente olha essa foto, as pessoas livres, lindas e maravilhosas na praia, em Miami, fazendo compras e tal. Só que você não sabe quanto que vai vir o cartão de crédito dessa pessoa e se ela pode pagar. Sim. Eu vejo várias pessoas falando assim, fui viajar e fudeu, tô com um cartão de crédito gigantesco, mas posta fotos lindas, estou em Portugal. Ninguém posta foto. Gente, oi, tudo bem? Oi, galera, no Stories, olha aqui olha eu abrindo a minha conta, tô aqui em menos 5 mil negativo. Pois é. Ninguém faz isso. Deviam fazer, eu adoraria que fizessem. Porque uma comunicação em partes é uma comunicação
Nós que trabalhamos, inclusive, com comunicação, nós três, né, a gente sabe como que é essa comunicação que é muito bem pensada, ela é muito pouco espontânea, né, muito pouco sincera e editada, né? Sim. Então, o que era antes um poder, né, que só os grandes veículos tinham, hoje em dia todo mundo edita a própria vida, né? Né, eu lembrei do Wally Salomão, que a minha vida é uma ilha de edição, né? É isso. Acho que é um pouco essa ideia do que eu quero que as pessoas, como é que eu quero que as pessoas me vejam. Então, e o que eu estou comunicando com isso? A gente que nós somos assim um pouquinho inteligentes, a gente consegue perceber que ela está comunicando, essas pessoas que vivem nesse universo, elas estão justamente comunicando algo que é uma falta, né? Esse excesso, ele quer dizer um vazio, né? Um vazio de uma outra coisa. A gente tem eu com as minhas amigas lá, quando a gente viajava, a gente tinha um combinado que a gente não fazia foto. A gente não tirava celular para fazer foto. E aí eu lembrei da Aimee, a minha filha, quando a gente foi fazer agora o aniversário dela, e ela falou, vai ter lembrancinha no meu aniversário? Eu falei, eu não sei, eu acho que não. Daí ela falou, é verdade, né? Porque a lembrança está na nossa cabeça, não precisa... Se é igual aquela vez a gente deu bolachinha, as pessoas comeram, daí já se esqueceram de mim. Ai, meu Deus, que bonitinha. Tá aí, sua filha é incrível, ela vai ser a próxima presidente do Brasil. Ela é demais, nossa, aí veio pra presidente, pelo amor de Deus. E aí eu acho que é isso. Eu acho que esse vazio que quando a gente percebe, a gente também se solidariza com essa massa, né? Essa parte da população que hoje está construindo imagens que não são reais, né? Estão vivendo aquilo que não querem. Então, e estão comunicando isso dessa forma. Só fazendo uma correção no que eu falei lá, segundo a OMS, em 2020, a depressão será a enfermidade mais incapacitante de todo mundo. Olha só, hoje em dia, segundo os números aqui, hoje em dia são quase 5% da população mundial sofre com essa doença e quase 6% só no Brasil. Né? Desses 5%, 6% estão no Brasil. Assim. Então a gente é o campeão da América Latina, nesse caso. Olha eu só. acho que muito... E logo o Brasil, né, teoricamente, o país feliz. Pelo menos somos campeões de alguma coisa, né? Mas sabe que toca a música do Senna aí, toca a música do Senna. Se não me engano, o Bolsonaro Não, mas eu acho que essa é a razão da gente ser campeão, é exatamente por isso, de ser um país feliz. Porque a gente tem que passar essa imagem de corpos bonitos, de praias bonitas e pessoas sempre felizes. Né? Quando eu morei fora, não sei você, Thaís, mas o Canadá é um país super frio. E você ia no médico lá no inverno, os caras falavam, você tem que tomar vitamina D, porque tem a depressão de inverno. E tudo bem. Sim. E todo mundo no invernão lá mandando vitamina D todo dia de manhã, cara. Porque é isso aí, todo mundo tem depressão de inverno. E é normal. E todo mundo fala, depressão. Quer dizer, é uma depressão focada, entre muitas aspas. Mas enfim, mas todo mundo tá ali. Já é uma abertura ali. Tudo bem, se você não estiver feliz, tudo bem. Várias vezes eu tava meio cabisbaixo, cara, e a depressão é o inverno. É o inverno. Agora, respondendo a primeira pergunta que você fez, César, sobre como foi falar a primeira vez, assim, sobre ter isso e etc., eu acho que, eu me lembrei agora, né, que até hoje eu faço muita questão de falar algumas coisas, de falar que eu tenho depressão, falar que eu tenho ansiedade, falar que eu tomo remédio. Porque eu vejo que as pessoas ainda não falam, ainda tem muita gente que tem vergonha mesmo de dizer que sente esse tipo de coisa, e daí isso só piora, né? Ainda é uma vergonha muito grande, assim. Eu vou falar uma coisa que pode te chocar, Virgínia, e todas as pessoas que ouvem a gente. Eu tenho vergonha. Eu às vezes não falo. Luiz participando. Luiz participou. A Luiz tá participando. Eu entendi, Luiz, mas ela quis se comunicar. Ela rosnou. Eu sei, ela discordou de mim, ela discordou do que eu falei. Eu entendo, eu também discordo, mas não, mas agora, falando sério, eu tenho vergonha às vezes de falar, de conversar e de falar um pouco mais abertamente sobre ansiedades e tudo mais, assim, eu fico sempre um pouco
tenso, porque eu não sei como as pessoas vão reagir, tá ligado? Não sei se as pessoas vão falar, você é um doidão. Ou, não, você é normal e eu também sou assim, sabe? Sim, E é por engraçado, exemplo, mas é engraçado, quanto mais você se abre, eu falando, e as pessoas ouvindo podcast mesmo agora, assim, amigos e conhecidos meus, vários não, mas algumas pessoas vieram falar pra mim assim, César, que legal que é o podcast. Você sabe que eu tomo remédio, né? Olha Eu falei, só. não, eu não sabia. Pô, eu tomo, putz, melhorou bastante, sabe? Tipo, eu falo, opa, que legal, que bom, que ótimo, sabe? Então é bacana, porque assim, é o que você falou, assim, é um movimento que você faz e que gera outros movimentos nas outras pessoas, o que é um... Mas eu assumo tipo, que às vezes eu ainda tenho uma trava. abrir a minha janela faz o outro abrir a janela do lado também, às vezes, né? Tipo, eu abrir assim e falar, opa, oi, tô aqui, ó, e faço isso, né? Essa é a minha realidade. Mas é difícil mesmo, assim, às vezes você Sim. até você se aceitar primeiro pra depois você conseguir falar, porque ainda tem realmente... Nossa, eu acho que assim, psicólogo tá começando a diminuir, né, já o preconceito que as pessoas têm. Agora, psiquiatra ainda é um preconceito gigante. E isso, depressão e ansiedade, as pessoas não falam mesmo, de vergonha. É triste. Eu acho que, lá, por exemplo, lá na Suíça, as pessoas não vão muito em psicólogo. Quando falei que uma vez para minha sogra, até que minha amiga estava procurando um psicólogo e tal, ela falou, nossa, mas é sério? Tem um problema sério? O que está acontecendo? E até que a gente consiga trazer isso, diluir isso para que, olha, é muito importante que você conheça teus limites, conheça teus processos depressivos ou etc, para que você consiga atuar nesse mundo, fora o teu mundo, né, nesse mundo, em sociedade melhor. Acho que todo mundo cresce com isso. Eu acho que vocês que, por exemplo, que têm mais intimidade com esse tema de depressão, isso é um tabu ainda mesmo com esses números alarmantes, não é? Então, com certeza, Sim, tipo, claro. tem várias vezes, por exemplo, teve uma amiga minha que uma vez eu fui fazer, eu tava fazendo uma entrevista com ela para trabalho, assim, e hoje em dia ela é super amiga minha, que eu lembro que quando eu falei que eu tinha depressão, pra ela foi tipo, nossa, um alívio, porque ela também tinha, e ela ficou, nossa, jura? Eu geralmente escondo isso em entrevista de emprego, assim, e pra ela foi tipo, nossa... E eu inclusive, acho que até uma vez com a Jace, Thaís, uma das primeiras vezes que eu conversei com a Jace, eu já soltei assim, tipo, ó, eu tenho depressão, eu sou assim, eu prefiro já falar logo de cara porque a pessoa não fica esperando nada de mim, entendeu? Porque daí isso vai me fazer ter menos crise de ansiedade. Só da pessoa eu saber que eu já avisei previamente que existe essa questão, e essa questão existe. Mas é lógico que ainda há, nossa, é porque realmente o pessoal curte um julgamento, né? Ali. E às vezes, principalmente aquelas pessoas que têm, né? Ou que ainda não se cuidam direito, são as que adoram mais ainda. Exatamente. Enfim, tem um perfil no Instagram que eu acho interessantíssimo pra gente ver essa diferença. É um pouco daquela... Eu tava só tentando achar o nome aqui direitinho. Dessa diferença entre o mundo real e o mundo fake, sei lá, o mundo lindo. Eu não sei se foi uma de vocês que me falaram. Acho que foi sim, acho que foi a Thaís, do Perrengue Chique. Não. Vocês têm que ver esse perfil, todo mundo tem que dar uma seguida, fazer uma propagandinha, mas enfim. Mas mostra exatamente isso, os caras lá na balada mais cara do mundo, enfrentando uma fila de 3 horas pra ir no banheiro, sabe? Aí, sei lá, tem até uns caras famosos que postam jantar na Torre Eiffel, expectativa, aí aquela vista linda, né, pra Paris. Realidade, ele no meio de um monte de metal, porque a janela tá dentro, enfim, é muito bom, é muito interessante você ver isso. Mas não tem esse filme que a gente assistiu, vi no Netflix, o documentário daquela festa do festival sim, super do Fire luxo, Festival, do Fire Festival. É um pouco isso, né? A galera vai, com certeza não, as mensagens já no aeroporto, tipo, tô indo, balada luxo e tal, e chega lá, ficou naquelas barracas, né, de refugiados, né, sem nenhuma estrutura.
Que bom, eu vou seguir o Perrengue Chique, eu vou dar uma siga, olhada lá. Mas eu acho que legal. foi na nossa conversa lá pro videoclipe, César. Que a gente Acho que fazendo. foi. A gente tá Acho que fazendo foi. um vídeo, a gente vai fazer um videoclipe que é um pouco sobre isso, né? Sobre comunicar, sobre se comunicar. Mas enfim, eu acho que é isso. Eu acho que assim, a gente pode e vai entrar em vários desses assuntos mais detalhadamente em próximos episódios, porque acho que é um assunto que gira bastante coisa e vamos trazer pessoas aqui para falar mais profundamente sobre isso também. Esse foi só um introdutório, porque eu acho que é importante a gente se comunicar, eu acho importante a gente falar com as outras pessoas e com a gente mesmo. Eu acho muito, assim, vira e mexe eu me pego falando sozinho e antigamente eu me achava louco. É lógico, tem que falar sozinho na sua casa, sozinho, e tem que falar sozinho na rua, andando alto no meio do metrô. Aí temos uma linha aí que a gente não pode cruzar, assim. Mas eu acho bom às vezes, porque às vezes, mesmo na nossa cabeça, tudo pode fazer muito sentido. Mas quando a gente fala, mesmo que sozinho, fala alto, você fala assim, mas isso não faz tanto sentido quanto fazia na minha cabeça. É muito engraçado isso, porque na sua cabeça é um mundo onde tudo faz sentido e quando você fala, a coisa é real. Mas eu acho que esse medo de falar, e voltando ao episódio da vulnerabilidade, esse medo de se abrir, esse medo de conversar mesmo, de ser sincero, de falar, cara, olha, eu tô triste, não sei porquê, mas tudo bem, sabe? Tá tudo certo, não é com você, tá tudo bem. Eu acho que é algo que a gente tem que quebrar, assim. Lógico que eu não tenho a fórmula aqui, acho que nem sei se existe. Eu tô falando aqui como alguém que passa por isso também, como acho que um pouquinho da gente, cada um da gente aqui, das pessoas que ouvem. Mas eu acho que é algo que a gente tem que sempre pensar e sempre tentar quebrar de alguma forma, sempre tentar olhar e se perguntar, pô, ninguém me ouve, mas o quanto eu ouço? Ninguém me entende, mas o quanto eu entendo? Eu acho que é sempre o que você falou, Virginia, a gente abrir a nossa janela, a gente abre a do outro. Mas às vezes abrir nossa janela nem sempre é falar sobre o nosso problema, às vezes também é ouvir o problema dos outros. E esse problema também abre uma janela das pessoas te ouvirem. Né? E também prestar atenção no como eu falo, né? Como eu me comunico. Na forma, né? Às vezes a gente está tão habituado com a mesma forma de sempre e a gente não está percebendo que não é o outro que não está ouvindo, mas sou eu que não estou comunicando da mesma forma, né? Eu acho que é quase que deitar um dia no tapete da sala, olhar para o teto e refazer a rota, sabe? Né? É pensar, olha, não, tem algo que não está funcionando. Então, como é que eu exijo do outro aquilo que eu não estou conseguindo ser clara ou etc. Então, acho que esse tema de comunicação e de diálogo é muito fascinante, porque você passa por você e pelo outro. E esse é o segredo da vida, né? Da nossa vida, de viver no convívio, né? Viver em comunidades e etc. Eu até diria uma coisa para finalizar, assim, que quando você está passando por alguma situação que você está tentando se comunicar, é legal a gente lembrar que existem várias formas de se comunicar. Se você não consegue falar, se vai ser difícil falar ao vivo com a pessoa, tipo, muito, muito difícil, liga. Se é muito difícil ligar, manda mensagem. Se é manda uma carta, manda e-mail, desenha, faz uma dança expressiva, sei lá, alguma não, mas coisa sabe assim. Que é, dança comigo mesmo, que eu sou coreógrafo. Mas se comunique, sabe? Tem muitas vezes que eu fico pensando, tipo, nossa, não sei se eu consigo encontrar com essa pessoa ao vivo pra falar isso. Tipo, vai ser muito difícil, eu não vou conseguir. Não. E você vai deixando de se comunicar só porque tá muito difícil. Só que é importante que aquela comunicação aconteça, tipo, vamos aproveitar que existem outras formas de se comunicar, mas se comunicar. E sabe que você me lembrou de uma coisa, Virginia? Quando eu era moleque não, né? Quando eu tava na época de entrar em faculdade e tal, eu comecei uma faculdade de cinema e acabei saindo por, enfim, razões. E entrei numa outra faculdade X, assim, nada a ver com cinema. E aí cheguei sei lá, alguns semestres depois, eu me toquei que eu não queria estar ali. E o que eu queria mesmo fazer era voltar para cinema. E eu fiquei com muito medo de contar pro meu pai isso, de pedir pro meu pai, eu não quero estar aqui, eu quero voltar para cinema, tudo bem? Eu fiquei com medo de falar com ele. Aí o que eu fiz? Eu fiz um vídeo. Eu entrevistei as pessoas da minha classe e as pessoas falavam, não, o César não tem nada a ver com isso, tem a ver só com cinema, ele só fala de cinema o dia inteiro. E eu lembro que o vídeo começava assim,
Oi, pai, não fique bravo. Aí era a imagem do Hulk se transformando, sabe? Ficando e eu fiz esse vídeo, eu gravei num DVD, fechei numa caixinha e joguei na mala dele, do trabalho, sem saber, à noite, assim, ó. Fui lá à noite, joguei na mala e fui dormir. E falei, bom, quando ele ver, ele vai me ligar e vai tudo certo, né? Sei lá, vai estar tudo certo, mas ele vai me ligar. E, cara, foi engraçado, porque acho que não sei o que aconteceu no trabalho, deu um pau no trabalho, ele ficou umas 2 semanas loucão, trabalhando pra caralho. E ele não me respondeu durante 2 semanas. E eu falei, cara, meu pai me odeia. Meu pai, ele olhou e ignorou. Ele falou, foda-se, moleque. Eu passei muito mal. E aí teve um dia depois de 2 semanas que ele me ligou chorando. Falando, porra, César, é claro, lógico, você faz o que quiser, pelo amor de Deus. Não, se você acha que aí não é seu lugar, vá pro lugar que você se sinta melhor e tal. Eu falei, nossa, ufa. Mas eu juro, eu tava tentando achar esse vídeo, eu nem sei se eu tenho mais, ele deve ter, mas eu não sei se eu tenho esse vídeo, que é incrível, assim, mas é isso, assim, foi a forma que eu achei de me comunicar, foi fazer um filme. E é isso, assim, eu acho que o que você falou é certíssimo, às vezes falar é muito difícil mesmo, e dependendo do que você tá falando é muito mais difícil. Então, às vezes, não sei, você precisa fazer um filme, mas né, existem mil outras formas de se comunicar, mandando uma carta, escrevendo, né, enfim. E eu acho que isso é importante. É importante a gente, de novo, não se apegar apenas a uma comunicação verbal. Existem mil outras formas de se comunicar. Não sabe o que falar na hora, sei lá, alguém importante pra uma pessoa que você gosta morreu e você não sabe o que falar, cara, tá do lado dela, você já tá se comunicando. Só de ir lá, César, né? Só de estar lá. Adorei a tua história. Eu tenho certeza que a partir de hoje muitas pessoas vão começar a fazer vídeo de celular para comunicar coisas aos seus pais, né? Eu acho incrível, aí tem que, né? Mas não vale, veja bem, não vale fazer um videozinho só gravado, tem que fazer o certo, que nem o César fez, entrevistar gente, editar, não sei o quê. Eu vou tentar achar esse vídeo e vou tentar postar lá agora temos um YouTube do primeiro mês, vocês podem ouvir pelo YouTube também. Oh my God. Mas enfim, eu lembro que no meio do vídeo tinha um desenho antigamente assim, não é tão velho assim, mas que chamava Freakazoid. Era um desenho de um bicho doidão, azul, pirado e tal. Eu adorava o E aí no meio do desenho, quando tava muito louco, acho que quando eles estavam brigando e tal, tinha uma briga, parava e aparecia a cena de um pasto, sei lá, uma coisa nada a ver, e eu tava assim, visão relaxante. E aí dava 2, 3 segundos de visão relaxante e voltava pra pancadaria do desenho. E eu lembro que nesse vídeo tinha, depois que eu falava tudo isso, eu botava visão relaxante. Então, pai, é isso que eu queria. Pra dar uma quebrada. Cara, eu vou muito tentar achar esse vídeo, mas é isso, assim. Mas é isso, eu achei essa forma. E deu super certo, porque meu pai também é um cara que curte muito filme e tal. Então, assim, e outra coisa também que é uma dica bacana, de você encontrar como a outra pessoa também, né? Eu fiz um vídeo, porque eu sabia fazer vídeo, eu gostava de vídeo, mas meu pai também gosta muito de filme. Sim. Então foi uma forma onde eu encontrei um ponto comum com ele, assim, do tipo, cara, nós dois gostamos de filme, olha só, fiz um filme pra gente. E aí, topou? Não, o humor, né? Humor. E o humor sempre dá uma desarmada, né? Pô, a pessoa deu risada, é tipo que nem esse namorado, essa amiga que chega já com o roteiro, cara. Eu automaticamente já perdoo a pessoa. Já perdoei. A pessoa chegou com o roteiro. Gênio. Gente, vamos finalizar por aqui o de hoje, então? Vamos falar mais sobre isso depois, hein? Sim, porque tinha muitas coisas que a gente podia falar assim 5 horas seguidas, só parando para fazer xixi e comer e depois voltar a falar. Mas porque eu queria muito falar mesmo sobre outras, tipo como o conflito, quanto a gente teme o conflito, quanto a gente não pode temer essas coisas todas. Acho que pode ser um papo bacana pra gente falar numa próxima vez. Eu também queria pedir uma música que eu falei de uma música, depois eu mudei, depois eu vou voltar agora pra música original, que eu quero pedir o Fala do Ney Matogrosso, que eu acho que casou muito com a gente falar aqui sobre escuta e tudo mais, então... Então é isso, Fechou. Vocês ficam com Fala do Ney Matogrosso e até um próximo episódio. Gente, Bom, adorei, Thaís, beijos. Thaís, precisa parar pra ir no banheiro, porque eu fui enquanto a gente gravava, tchau. Tá bom, tchau. Ai, Ai. Beleza. Falou.